Bem-vindo, bem-vinda. Vídeo novo começando aqui no canal. Se você está chegando agora por aqui, muito prazer, eu sou o Caio Maier, fotógrafo. Nesse canal você encontra muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre fotografia e vários outros assuntos que envolvem a nossa carreira como um todo. Então, se você gosta desses assuntos, se você é fotógrafo, videomaker ou se você trabalha com criatividade muitas vezes, que precisa ter uma ideia também sobre negócios, esse lugar aqui, esse canal, essa casa que a gente construiu é para você também. Seja muito bem-vindo, considere se inscrever nesse canal, deixar aquele comentário, aquele like e também aproveite para compartilhar esse conteúdo com quem você acha que merece ouvir tudo isso, merece estar por dentro de todas essas ideias que a gente está trazendo agora aqui para o YouTube a partir desse ano de 2025. E também no Instagram, porque o assunto desse vídeo surgiu lá no Instagram, no nosso canal de transmissão, @CaioMaierFotografia. Também fica o convite para você entrar nesse canal, que a gente falou ontem sobre evolução. Evolução num sentido amplo da coisa, tá? Não especificamente evoluir da foto. O objetivo ali, a foto, a imagem, não só isso, mas a evolução da carreira, a evolução do trabalho. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora mesmo. Dando início ao nosso papo sobre evoluir a nossa carreira, evoluir profissionalmente, você sabe que aqui sempre é uma conversa tranquila, né? Como se nós estivéssemos na sala de alguma casa, seja da minha casa ou da sua casa, trocando ideia. E aqui a gente vai falar sobre evolução. Essa é uma discussão muitíssimo interessante e enriquecedora, porque a evolução ela não se dá apenas em um único específico lugar. A partir do momento que você busca a evolução, naturalmente outras coisas são impactadas por essa evolução. E normalmente quando a gente está começando um trabalho na fotografia ou uma carreira em alguma outra frente de trabalho, nós buscamos naturalmente evoluir, buscamos o crescimento, buscamos cada vez mais estar progredindo, seguindo em frente, subindo degraus, entenda como você quiser. A gente busca sempre evolução. Eu, chegando aos meus quase 15 anos de carreira na fotografia, não teve um só dia que eu não busquei evolução. Hoje eu estou buscando evolução. Esse vídeo que eu estou falando sobre evolução com você, eu estou também buscando evoluir. O meu próprio eu, o meu próprio trabalho, a minha própria carreira, o nosso canal no YouTube, a sua consciência perante as minhas ideias, perante aquilo que eu compreendo. Eu estou buscando essa evolução de todas as formas. Não teve um dia nesses últimos quase 15 anos que eu não busquei a evolução. Pode ser até que não teve um dia desde que eu nasci que eu não busquei essa evolução, porque a gente também busca, desde que nasce, evoluir, crescer, se desenvolver, seja de maneira psicológica, seja de maneira emocional, seja de maneira física. A gente sempre está buscando uma determinada evolução. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é falar sobre a evolução do nosso trabalho, sobre a evolução da nossa carreira e como isso vai impactando à medida que o tempo vai passando. E quando a gente está no começo, a gente está mais sedento, a gente tem mais apetite dessa evolução, né? E por isso a gente consegue desenvolver mais coisas sem cansar tanto. Fato é que a gente não consegue entender muitas vezes a dimensão da evolução, até onde as nossas ações em busca da evolução, seja por uma evolução até da própria fotografia como imagem mesmo, até onde ela chega, até onde as pessoas percebem essa evolução. E chega a determinado ponto que a gente começa a meio que diminuir um pouco do ritmo. Por quê? Porque a gente já está cada vez mais consolidado no mercado. A gente vai buscando uma evolução mais assertiva pelo momento que a gente se encontra. Determinado ponto a gente busca também a evolução do público, a evolução das pessoas, dos nossos clientes, aqueles que vão nos contratar. A gente vai caminhando desde o começo. 2025 e temos carro de som de propaganda na rua. Incrível. Está bom. Perdi todo o meu... Tava no flow do pensamento e passa a porra de um carro de som, cara. Vamos lá, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Evolução, né? Então, quando a gente busca essa evolução do público, a gente busca a evolução de um trabalho, às vezes a gente não consegue compreender até onde chega o entendimento de evolução. Logo, que enquanto eu quero evoluir no meu trabalho, quero entregar uma coisa incrível, naturalmente as pessoas vão se qualificando cada vez mais, naturalmente o público vai evoluindo e chega até determinado ponto de eu olhar para dentro do meu trabalho, do meu negócio e falar assim, eu quero agora realmente evoluir o público. Eu quero realmente evoluir exatamente
os clientes que eu atendo, porque eu quero agregar mais valor ao meu trabalho, ou eu quero fazer projetos em outros lugares, ou eu quero fazer outras coisas. Então preciso da evolução desse público para que então eu possa chegar até o objetivo que eu quero. E aí a gente começa a entrar em algo muito maior do que a gente imagina, que é o seguinte: à medida que a gente vai buscando essa evolução do público, nós não nos damos conta, ou pelo menos depois de já ter caminhado longos e longos passos, longos e longos anos, longas e longas noites de fotografia, às vezes a gente não se dá conta do seguinte: à medida que eu evoluo o meu público, que eu evoluo o meu trabalho como um todo, evolui também a exigência dessa pessoa que confiou em você. E esse é um ponto que muitas vezes nós não nos damos conta. Por quê? Porque a gente está ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas, e a gente entra, de certa forma, numa situação um tanto quanto automática, que às vezes nós estamos dentro de nós mesmos, dentro do nosso ego, dentro do nosso aquilo e tal, não sei o que a gente fica só impressionado com a confiança de tal pessoa que nos levou para fotografar em tal lugar, ou nos levou o nosso trabalho para determinado lugar. E a gente não percebe que o alto nível de exigência daquele determinado cliente também evoluiu. E a gente olha para tudo e fala assim: meu Deus, cara, será que meu trabalho está realmente à altura de tudo isso que está sendo me apresentado aqui na minha frente? Por que eu estou falando isso para você? Ontem eu fiquei muito impressionado, na verdade foi um gatilho para que eu tirasse esse vídeo e então até pudesse tirar essas ideias da minha cabeça. Eu entreguei as prévias de uma sessão pré-casamento que a gente fez recentemente e o retorno da noiva foi o seguinte: eu vou ler aqui para vocês só para eu não me fugir da memória. Enviei a galeria, ela mandou tipo de espantada, foi ver provavelmente, falei que tínhamos prévia, e ela falou o seguinte: meu Deus, eu amei, ficou incrível, eu esperava muito, guarda isso, eu esperava muito, mas isso é muito mais do que eu esperava. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito legal, né? Tipo, a gente ter suprido a necessidade e ter entregue mais do que a pessoa esperava. Agora, ela ter falado o seguinte: eu esperava muito. O que isso quer dizer? Isso é uma informação gratuita que o meu cliente está me trazendo para que eu dê a maior atenção do mundo para as pessoas que hoje estão contratando o meu trabalho. Por quê? Porque elas já estão esperando muito. E se porventura eu começo a ficar muito tranquilo, muito confortável, começo a diminuir o ritmo da evolução do trabalho como um todo, eu já começo a deixar esse cliente que já espera muito, tipo assim, no nível. Vai chegar um momento que ele vai olhar e vai falar assim: era o que eu esperava. Puxa, acho que eu estava esperando mais. Começa, sabe, mudar de cena. Por quê? Porque a gente começa a ficar confortável a determinado momento. Por quê? Porque a evolução foi tão grande de tudo que a gente fez para trás, né? A gente trabalhou tanto, a gente buscou tanto, a gente aperfeiçoou tanto, a gente investiu tanto, que aí começa a ficar meio, sabe, naquele ponto morto, começa a soltar ali na descida, acelera um pouquinho na subida. Entende como? Não. A ideia aqui é a gente se atentar a situações como essa, onde as pessoas entregam a informação e falam assim: eu esperava muito, mas isso aqui é realmente muito mais do que eu imaginava. Então esse eu esperava muito fala assim para mim, segue sempre evoluindo, com força total, sem parar, sem dar aquela pausa, sem achar que tudo já está resolvido, porque não está. A gente precisa constantemente buscar a evolução como um todo. Principalmente entender qual é o nível de exigência do cliente que evoluiu comigo. Qual é a evolução dessa exigência? É importante a gente entender qual é o grau, qual é o nível de evolução que a gente já teve, o nível de evolução que nós precisamos proporcionar aos nossos clientes para suprir o nível de evolução da exigência deles. E esse é o objetivo desse vídeo. É a gente entender que quando a gente quer evoluir, nós precisamos evoluir como um todo. Toda a estrutura, todo o trabalho, toda a forma de pensar, todo o nível de gerenciamento dentro do seu negócio de fotografia ou aquilo que você faz, tudo precisa evoluir junto com aquilo que você deseja. Se você deseja evoluir muito a sua fotografia e fazer coisas incríveis, é natural que outras coisas evoluam também. O que não pode acontecer é você desejar evoluir um monte de coisa, mas não querer que o seu cliente evolua o grau de exigência dele também.
Porque ele vai evoluir, porque é natural. À medida que você vai subindo, você vai chegando em outros níveis de pessoas, em outros níveis de exigência e em outros patamares. Então, é muito importante que você olhe para tudo e fale assim, eu preciso estar comprometido com a evolução do todo do meu trabalho. Porque às vezes a gente começa assim, não, o cliente que me contrata já viu, já sabe o que é, e sim, com certeza. O cliente que te contratou, ele já viu o seu trabalho, ele já está ambientado com isso. Então as chances dele gostar é muito grande, porque ele está certo de que tudo aquilo ali vai ser entregue para ele. Mas o que acontece? A gente não pode parar a nossa evolução como um todo, a nossa evolução de entrega. Quanto mais clientes forem chegando, quanto mais clientes foram dos seus sonhos, maior é o nível de exigência e mais atenção você precisa entregar para todas as etapas do seu trabalho. Isso é evoluir de uma forma geral, evoluir com plenitude. Resultados entregues de todas as formas, suprindo a necessidade das pessoas, suprindo o seu desejo também, porque quanto mais a gente caminha também, o nosso nível de exigência com aquilo que a gente faz aumenta e por aí vai. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado muito desse conteúdo. É um conteúdo que é para te fazer pensar mesmo sobre evolução. Como é que você está evoluindo por aí? Você está evoluindo todo? Você não está? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa conversar mais sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.